Abra sua Bíblia antes de você sentar, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Glória a Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12. Eu vou ler a partir do versículo de número 9. Para mim é uma leitura extraordinária aquilo que essa palavra está me dizendo, e eu sei que vai dizer a você também. Está escrito assim: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende em vós o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu retribuirei. Glória a Deus. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Palavra de salvação. Damos graças a Deus, né? Se você fosse um bom católico, você tinha aproveitado para dizer isso agora. Damos graças a Deus. Pode sentar, por favor. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom em todo o tempo. Obrigado. Glória a Deus. Que bom estar com vocês nessa noite. Hoje pela manhã não pude estar. Eu estava num evento da família. Geralmente isso não é corriqueiro. E eu me lembro, durante todo esse ano, esse foi o primeiro que nós ficamos com uns minutos com a família, ok? Porque eu gosto muito de estar na igreja. E para mim foi difícil, porque é o último culto de ceia do ano. Eu não sou religioso, mas eu gosto disso, né? E eu não pude estar presente, mas eu precisava abençoar minha filha com a minha presença. Isso é muito importante. Os pais precisam abençoar os filhos. Amém? Glória a Deus. Bem, eu creio que a palavra que eu tenho para vocês nessa noite, ela vai falar ao seu coração, tenho certeza absoluta. Eu tenho pensado sobre discipulado. E aí você diz: que bom, pastor, a igreja tem um departamento. E um departamento que funciona, inclusive. Funciona e funciona muito bem. Eu sou muito grato a Deus pela vida do Dr. Wilson, que liderou esse departamento por muito tempo e cumpriu sua missão. Mas no momento que ele viu que chegou pessoas que poderiam dar continuidade, ele não fez nenhuma restrição de dizer: pastor, fique livre para fazer acontecer. E aí vieram Danilo e Eline, que estão aqui. Se você fez discipulado, você sabe o trabalho deles. E é muito bonito. O batismo foi maravilhoso ontem, eu vi, coisa maravilhosa. Mas alguém me perguntou: pastor, o que é o discipulado? Então eu vou dizer para vocês como é que eu vejo o discipulado. Para mim, aquele discipulado que você faz ali naquela sala durante 2 sábados intensamente, para mim, ele é muito mais do que um discipulado. Ele é um momento de integração com as pessoas que estão chegando na igreja. É um momento de você falar pequenas coisas do que a igreja tem, algumas bases de doutrina.
Mas alguém um dia me perguntou, pastor, o que é discipular? E eu disse, discipular é passar a vida de Jesus Cristo para outra pessoa. E só vai passar a vida de Jesus Cristo para outra pessoa quem tem a vida de Jesus Cristo. Não é simplesmente dizer eu tenho a vida de Deus em mim. Não, é uma prática de vida. Escute bem. Você pode pensar que não, já vi pessoas relutando com isso, mas era muito mais fácil andar com Jesus quando ele estava na terra do que andar com Jesus hoje. Porque andar com Jesus quando ele estava na terra era andar com um homem, como outro homem, cheio de sabedoria, de insights, de discernimentos espirituais, mas um homem. Mas a partir do momento que esse homem se tornou um ser espiritual, a convivência com um ser espiritual é diferente da convivência com um ser natural. E não tem como conviver com Jesus Cristo nos dias de hoje, se não for por revelação do Espírito Santo. Para poder você usufruir tudo aquilo que Jesus está vivendo lá. Então, por isso que discipulado, eu digo que é você transmitir a vida de Jesus Cristo para uma outra pessoa. E você pode pensar que isso é uma tarefa fácil. Então, discipulado não é simplesmente apresentar uma doutrina de batismo ou de ceia, etc, etc. Discipulado é você passar a vida de Jesus, aquela vida que você tem, aquela vida que você vive, você levar para outra pessoa para que ela tenha uma mudança radical da sua natureza terrena para uma natureza divina. Porque a Bíblia diz que nós nos tornamos coparticipantes da natureza de Deus. E se essa vida do Cristo espiritual não estiver nas nossas vidas, você sabe que de vez em quando a sua natureza terrena ela quer se levantar. Ela quer fazer coisas que não são mais admissíveis para alguém que nasceu de novo e tem a vida de Deus, a vida Zoe. Mas nós fazemos. E é por isso que é preciso conviver com esse Jesus que está em espírito. E a Bíblia diz, importa que os seus adoradores o adorem em espírito, porque ele está hoje em espírito. Veja bem, ele está aqui agora. Oh, pastor, que grande revelação. Não é uma grande revelação. É o que a palavra diz. Aí você diz, mas eu lembro que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ele disse ali, eu estou. Sim, isso é fato. Mas hoje muito mais do que aquilo que ele disse naquele tempo. Está escrito no livro de Hebreus que quando nós estamos adorando, louvando ao Senhor, ele desce para estar junto com os seus irmãos adorando a Deus. Então, a partir do momento que nós começamos a adorar a Deus, não cantar. Cantar é uma coisa e adorar é outra. A partir do momento que nós começamos a adorar a Ele aqui, Ele está conosco, porque Ele gosta de cantar e louvar a Deus com os irmãos dEle, porque nós somos irmãos de Cristo. Então, é uma convivência diferente. Então, quando eu disse, com Jesus físico era bem mais fácil do que segui-lo hoje. A Bíblia diz, ora, o Senhor é Espírito. E você lidar com alguém que você não vê, sabendo que Ele está, que você tem que adorá-lo e reverenciá-lo. Porque eu posso me esconder de você como um ser humano, mas eu não posso me esconder do Espírito. Então não é tão fácil como você pensa. Tem pessoas que dizem, eu gostaria de estar no tempo de Jesus. Sim, era bom. Mas faça uma análise e veja quais foram as mudanças radicais que aconteceram nos discípulos. Judas continuou o mesmo. Tomé continuou o mesmo. Pedro. E etc, etc, etc. E eles andavam com Jesus. Agora presta atenção. Paulo
enquanto Saulo se encontra com Jesus Cristo em espírito. Uma mudança de vida totalmente radical. E foi com esse Jesus espiritual que ele teve uma comunicação cotidiana, ao ponto de receber as revelações que ele escreveu nas epístolas. Você percebe Jesus enquanto homem, escreveram 4 evangelhos sobre ele, mas você não encontra muita coisa sobre a graça. Você não encontra aquelas coisas que Paulo fala explicitamente. Parafraseado, por exemplo, mas não explicitamente. Mas é Paulo que tem um encontro com esse Jesus no Espírito, que vai até o 3º céu e recebe as revelações que ele disse que teria que ter muito cuidado para não falar. Ele terminou falando à medida que ele foi escrevendo, que ele foi ensinando. Então, a revelação que nós precisamos de Jesus Cristo hoje é nessa comunhão espiritual. E o discipulado é o que vai fazer com que as pessoas, de fato e de verdade, ao receberem Jesus como Salvador, convertam-se através de alguém que vai passar a vida de Jesus Cristo para ele. Os irmãos entendem que eu não estou desmerecendo o discipulado que é feito aqui, de forma nenhuma. Eu estou mostrando um outro lado dessa moeda. Há tantas revelações que nós precisamos ter e que podem vir de Jesus Cristo, se nós tivermos uma comunhão com Ele. Ora, o Senhor é Espírito. Há muitas coisas sobre a ressurreição que nós ainda não entendemos. Há muitas coisas, muitos tesouros escondidos. Por isso que eu digo a você que o trabalho de discipular não é simples. Requer um preço de sacrifício chamado mudança de vida. Porque não tem como eu passar a vida de Jesus Cristo para alguém se eu não vivo essa vida. E para viver essa vida de Jesus Cristo, eu preciso abrir mão de muitas coisas, inclusive de mim mesmo. Senão não tem como passarmos essa vida. Jesus tinha discernimentos espirituais e é o que mais nós precisamos hoje nos dias de hoje. Discernimento espiritual. Para vivermos no tempo de Deus e não nesse tempo que nós vivemos, que o relógio marca. É por isso que muitos cristãos permanecem incapazes de crescer espiritualmente. Porque falta essa comunicação com o Espírito, com esse Jesus espiritual que está lá, sentado à direita de Deus, mas que quando nós estamos louvando, ele desce. Imagina isso. Diz isso o livro de Hebreus. Então, hoje nós precisamos de homens que conheçam Jesus Cristo, que vivam a vida de Jesus Cristo, que pratiquem as coisas que Jesus Cristo praticou. Isso para mim é um grande discipulado. E nós não podemos deixar a responsabilidade do discipulado para 2 pessoas que se reúnem de 2 em 2 meses, 2 vezes num sábado. Discipulado é uma responsabilidade do corpo de Cristo. Todos nós precisamos viver a vida de Jesus Cristo para nos tornarmos discipuladores de pessoas e trazer para a vida delas mudanças. A igreja precisa disso. Diga, Deus é bom. O único homem que Deus aceita chama-se Jesus Cristo. E quando Deus olha para mim, que vê apenas o homem natural, é um problema.
Deus precisa olhar para mim e ver Jesus Cristo. Eu digo para vocês que Jesus Cristo era um homem de muitas responsabilidades, de muita intimidade com Deus. E é assim que Deus aprova homens, quando Ele olha e vê Jesus Cristo na vida daquele homem. As suas ações, suas palavras, tudo aquilo que Ele faz. E Jesus Cristo, em contrapartida, quando Ele desceu exatamente para mostrar o que é a vida de Deus na terra. Ele viveu a vida de Deus aqui. É a mesma coisa que tem que acontecer conosco. Então, qual é o propósito desse discipulado que a igreja precisa tomar sobre si, chamado de grande comissão? Qual é a responsabilidade disso? Simplesmente restaurar uma humanidade caída por conta do pecado. Restauração é um projeto original de Deus. E nós temos que abraçar isso como igreja, eu e você, todos juntos. Nós não podemos deixar a nossa vida passar e encontrarmos pessoas e você dizer assim, bem, eu não sei nem como é que eu falo, não tenho testemunho. É impossível você estar vivendo a vida de Jesus Cristo e não ter uma palavra que possa trazer cura, alento para alguém que está sobrecarregado. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jesus deixa um modelo antes de ir, de como as coisas deveriam acontecer e muito mais agora, porque nessa intimidade nós podemos ter grandes revelações. Hoje nós vamos participar da ceia e o apóstolo Paulo diz algo bem interessante. Você não vê nenhum dos discípulos dizendo, eu estive com Jesus e na hora da ceia ele fez isso ou fez aquilo. Não, porque era o homem. Eles não se ligaram. Mas Paulo, com revelação, ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ele recebeu por revelação. Os discípulos que andaram com Jesus viram aquilo no natural. Paulo viu aquilo na dimensão espiritual, do Jesus espiritual. E é isso que nós temos que pensar. O ponto central do discipulado, irmãos, é trazer o Espírito Santo para a vida das pessoas, porque é o Espírito Santo quem revela Jesus Cristo nos dias em que nós estamos vivendo. Jesus disse, eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou mandar o Espírito da verdade, que vos guiará em toda a verdade, ele falará de mim. Eu creio que há muitas coisas nesses dias que nós estamos vivendo e dias que nós vamos ver pela frente, que Jesus quer revelar para a sua igreja. Mas essa falta de responsabilidade com o espiritual, essa falta de responsabilidade com a igreja local, o amor a ela, essa busca intensa e esse amor de viver em comunidade, juntos, participando da vida um do outro. Ah, pastor, mas eu não quero que ninguém saiba da minha vida. Em comunidade é necessário, porque eu preciso saber de suas necessidades para poder te ajudar. Você precisa saber das minhas para que eu possa te ajudar. É assim que funciona. Nós não vivemos à parte uns dos outros, nós somos um corpo. Você sem mim não funciona. Eu sem você não funciona. Então nós precisamos nos dar as mãos e vivermos isso intensamente como corpo de Cristo. O Espírito Santo é o capital de Deus para nós aqui na terra. Nós não temos nenhum produto para apresentar às pessoas a não ser Cristo, irmãos. Podemos criar uma série de coisas, mas Cristo é o único produto que nós temos para apresentar para os homens que pode trazer uma mudança de vida. E isso se faz no discipulado. O maior discipulado que eu gosto é sentar com a pessoa e ficar olhando nos olhos dela e lendo a Bíblia com ela e explicando a Bíblia. Como eu gostaria de ter tempo de fazer isso com todas as pessoas, mas eu não posso fazer isso com todas as pessoas. Mas os nossos ministros precisam se preparar com isso. E eu não estou dizendo que os nossos ministros não têm a vida de Deus,
não têm Jesus Cristo, eu não estou dizendo isso, mas precisam viver Jesus Cristo para poder, num discipulado, passar para as pessoas. Que bom se todos os nossos ministros pudessem sentar com os novos convertidos durante 2 meses, pregando Cristo, dizendo sobre a vida de Cristo e mostrando Cristo atuando através da sua vida na vida deles. Isso faria toda a diferença. Por isso que é importante nós exercitarmos alguns princípios sacrificiais. Quero dizer assim, porque não é fácil ter uma vida de oração. Nós temos momentos de oração, mas vida de oração é preciso ter. Vida. Eu disse para minha esposa, semana retrasada, acho que falei domingo aqui, e das pessoas que convivem comigo, ela é a pessoa que mais ora, que eu saiba. Ela entra naquele gabinete e ela ora. Eu atendo pessoas, quando não tem, vem orar, depois atendo pessoas e ela continua orando, até que chegue a hora do almoço. E quem vem aqui fazer discipulado comigo sabe que passa e vê ela orando. Mas eu disse para ela, você ora muito. Agora, quanto tempo você dá para Deus falar com você? Porque você pode orar e se, em nome de Jesus, amém. Pronto, foi embora. Aí Deus disse, espera aí, você me deixou no vácuo. Eu queria conversar com você, eu queria lhe dizer algumas coisas. Já parou para pensar? O tempo que você ora e o tempo que você vai parar e ficar meditando, ouvindo por dentro, aguçando os seus ouvidos, para ouvir Deus falar, lhe dar comandos, instruções, correções, direções. E muitas vezes não fazemos isso. E até oramos muito. E às vezes fica até automático. E não ouvimos Deus. E é preciso ouvir Deus. Aleluia. Irmãos, é nesse discipulado corporativo que a vida de Deus é liberada para as pessoas. É uma transmissão. O que nós fazemos com a imposição de mão? Nós transmitimos algo na imposição de mãos. À medida que eu estou discipulando uma pessoa, eu estou transmitindo a vida de Deus para ela. Mas eu preciso ter a vida de Deus para deixar aquela pessoa cheia de Deus. E ela vai encher outras pessoas. Eu quero lhe dizer isso, não fique chateado comigo. Na minha infância espiritual, se orava muito, se buscava muito, se evangelizava muito e se discipulava muito. Hoje não. Hoje nós estamos vivendo num automático, preocupados apenas com a nossa própria vida, o que vamos fazer, o que temos, o que não temos, o que eu peço, Muitas vezes nós não pensamos no próximo. E às vezes o próximo está bem pertinho da gente, passando situações difíceis. Mas a gente não abre o coração para dizer assim, Senhor, me mostre. Quem são aquelas pessoas que eu preciso chegar até elas e dar um abraço, dar uma palavra, dizer que eu as amo e que Deus as ama e que elas precisam de você? Lembre-se qual foi a última vez que você fez isso. Não se condene por isso. Você sabe por quê que não é fácil ter a vida do Jesus Cristo espiritual em nós? Eu vou te dizer agora, aguça os seus ouvidos. Porque precisa morrer. Jesus morreu. E aí nós precisamos também morrer. Morrer no nosso ego, no nosso orgulho, muitas vezes.
O Salmo 133 diz: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E eu penso, como é essa união? Que tipo de união nós estamos vivendo? Bem, eu não vou muito com a cara desse irmão, então eu prefiro não sentar muito perto, para ele não conversar comigo, porque eu não quero me envolver com ele. Isso não é união. Mas a Bíblia diz que bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Quando eles vivem em união, a Bíblia diz que o óleo que desce da cabeça passa por todo o corpo. Ah, pastor, mas eu me sinto tão simples lá embaixo, mas o óleo bate em você também. Você tem o mesmo óleo que eu tenho, o que outros têm, não importa a posição que você está, você recebe. A falta de unidade significa vazamento de óleo. Óleo que vaza se perde. Quando o óleo vaza, o motor bate e o carro estagna. Então temos que ter cuidado para que esse óleo que nós recebemos não esteja vazando. A única forma de fazer isso é verdadeiramente estar em unidade uns com os outros, amando uns aos outros e pensando no outro. Amém ou ai de mim? A vida de Deus, irmãos, traz um frescor para a nossa vida, dá qualidade. Deixa você mais quieto, mais tranquilo, mais calmo. Isso é a vida de Deus. E nós temos que viver essa vida. Eu sei que é muito bom quando vem uma mensagem e eu estou com ela no coração, uma estação de risos de alegria, eu falei semana passada, isso não tira de mim isso, mas muitas vezes não tem como entrar na estação de risos e alegria sem a presença da vida de Deus em nós, ou fazendo as coisas que a Bíblia diz que nós temos que fazer. Então eu disse que é sacrificial, porque você vai olhar a vida de Jesus Cristo e você vai ver como era a vida dele. Ele dormia pouco, orava muito e era humilde. Quando ele sentiu a dor, ele disse para os discípulos: vocês podem orar comigo? Eu estou precisando de oração. Imagine isso, Jesus precisando de oração. Oh, não, mas espera aí, eu sou da fé, não precisa ninguém saber do meu problema, ninguém ore por mim. Não. Jesus disse aos discípulos: por favor, orem. Eles foram dormir. Eles não estavam em unidade com Cristo, eles foram dormir. Mas vocês não podem vigiar comigo nem pelo menos uma hora. Mas Jesus pediu oração. E não tem nenhum problema que você peça oração, ok? Sim, não, mas eu sei que você sabe orar, eu sei que você conhece, você que já fez o rema, você conhece todos os tipos de oração. A professora do rema que ensina sobre oração está aqui de frente a mim, é minha esposa. Você vai aprender tudo isso. Mas isso não quer dizer que você não possa estar em unidade com algum irmão, em alguma situação que você precisa. Você não pode ser pesado, usurpador, mas você pode querer uma comunhão e alguém ore por você, para liberar palavras para você, estar junto com você. É muito importante. A coisa que eu mais amo é, de vez em quando, junto com a Eliane, pegar um casal da igreja e levar para almoçar. Aí você vai dizer: pastor, não chegou aqui em mim ainda. Claro, são muitas pessoas, não é? Eu gostaria de pegar todos de uma vez e levar, mas não é assim que funciona, ok? Mas é muito bom, porque eu sei que é na mesa que muitas coisas surgem, não é verdade? Então nós precisamos viver numa unidade, para que o nosso amor não seja um amor hipócrita. Oi, fulano, tudo bem? Não. Precisamos viver verdadeiramente unidade, porque é na unidade que o Senhor estabelece a bênção. Então, sacrificialmente, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos ter a vida de Deus em nós e
para ter a vida de Deus em nós não é apenas uma frase, eu tenho a vida de Deus em mim, como diz a canção. Não, você precisa ter a vida de Deus mesmo, ao ponto de você tocar em alguém e essa vida de Deus passar. A hora que você toca, fluindo, tocando pessoas, isso é muito importante. A Bíblia diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Jesus morreu. Nós precisamos morrer. A Bíblia diz que nós somos co-participantes da natureza de Deus. Nós temos uma natureza terrena. Ela precisa estar sob domínio, porque senão ela se levanta. E nós precisamos segurá-la. Porque de vez em quando ela levanta. Basta você ficar chateado com alguma situação, ela levanta. Mas o Senhor está dizendo que nós devemos nos sacrificar, apresentando o nosso corpo, a nossa natureza terrena, colocando debaixo do jugo do sangue dele, dos pés dele, através da palavra, da vida de jejum, de oração, dessa busca intensa, para termos comunhão uns com os outros. Oh, mas a voz dele não me agrada. Deixa eu te dizer uma coisa, essa é a melhor voz que tem para tratar você, é aquela voz que não te agrada. Passe a ouvir mais aquela voz que não te agrada. Não siga se ela falar errado, mas ouça. Nós não sabemos quem é a pessoa que tem um pouco do nosso destino na mão dela. Então, cuidado. Quantas pessoas têm passado pela sua vida? Talvez elas vieram para deixar alguma coisa e você não quis, porque você não gostou. Você não foi com a cara dela, ou no isso, ou aquilo, aquilo outro. E isso é um problema. Diga, Deus é bom em todo o tempo. Transmissão, irmãos. É disso que nós estamos falando. E ontem, acho que ontem, foi ontem. Não, sexta-feira. Quando estava terminando o evento com o pastor Eliezer, que você não veio e perdeu, foi maravilhoso. Né? Evento maravilhoso. O Espírito Santo me fez levantar e trazer uma palavra profética para os alunos. Uma palavra que você já conhece, porque eu trouxe essa palavra aqui, mas veio aquele desejo de trazer aquilo. E não é porque você conhece, é porque você já falou. São estações diferentes. E eu trouxe aquela palavra. E essa palavra está no meu coração para nessa noite despejar também sobre vocês. Mas antes eu vou terminar aqui. Eu não tenho nem relógio ali hoje. Ah, ok, estou no tempo. Então, você precisa saber que lá nos primórdios da igreja, as autoridades da época, eles tentaram destruir a igreja, os que andavam no caminho. Paulo foi um perseguidor daqueles que andavam no caminho. Perseguia-os. Mas nunca conseguiram, sabe por quê? Porque nenhum governante da terra, nenhum, por maior autoridade que ele tenha, e ele só tem essa autoridade porque Deus deu, ele vai conseguir derrubar a igreja de Cristo. Nenhuma autoridade. Não adianta se levantar contra ela. E se nós tivéssemos essa consciência do Jesus espiritual em nós, nós não teríamos medo de nada, absolutamente nada, porque juntos nós somos a igreja. E nenhum mal pode nos tocar, porque nós somos a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Diga, Deus é bom em todo o tempo. Então não adianta vir contra essa igreja, porque não vai ter muita chance. Não vai ter muita chance, porque essa igreja, ela traz com ela coisas que são sobrenaturais, coisas que para o homem é tão difícil, mas que para Deus, que deu essa igreja, se torna uma coisa simples, ao ponto de muitos de nós não acreditar, muitas vezes, nós não acreditamos,
nas coisas que são possíveis ser feitas através do espiritual numa igreja local. Você lembra que Jesus estava num casamento, não é? Jesus estava num casamento. E disseram que faltou vinho. Nós sabemos que os casamentos judaicos levam dias, não é? 7 dias, etc. E faltou o vinho. E aquilo era a alegria da festa. Como toda boa mãe, a preocupação, não é, de Maria. E Jesus conversou com ela, não é chegado minha hora. Porque Jesus tinha o discernimento de fazer as coisas na hora certa. Escute isso agora. Quando eu falo de você ter a vida de Jesus Cristo, a vida espiritual que Ele tem hoje, uma das coisas que vai te fortalecer é você ter o discernimento do que fazer na hora certa e não fazer na hora errada para não dar errado. Então Jesus sabia o momento de se mover. E isso está disponível para mim e para você. Saber exatamente a hora que nós temos que nos mover. É mais ou menos assim, você levanta o pé e diz pare, e você vai ficar assim, congelou. Porque não era o momento de você dar o passo. Mas no momento de você dar o passo, você vai ter o discernimento de como fazer isso. Sabe, rapaz, você tem experimentado isso. Nós temos conversado algumas coisas. Vou fazer. Pastor, veja bem, não vou. Isso é fato? Claro, eu sei. Você tem uma bússola bem pertinho de você, não é? Aleluia por elas. Então Jesus tinha discernimento. Não é porque está faltando, então está faltando. Não. Tem um momento das coisas acontecerem. Tenha cuidado com a sua vida, porque tem a hora certa e o momento certo de fazer as coisas acontecerem. E no momento que Jesus viu que chegou a hora, ele disse, essas talhas, 6 talhas, cada uma cabia 3 metretas, 40 litros de água, 3 metretas em cada uma, 90 litros de 120 litros de água. Eram 120 litros, eram 6 talhas. Ele mandou que enchesse todas elas. E água. Eu acredito que as pessoas ficaram olhando, o que é que está acontecendo? O que é que ele está fazendo? Ele sabia a hora certa. E, cheia aquelas talhas, ele mandou que fosse levado ao mestre-sala, para que o mestre-sala provasse, porque era assim que acontecia. E quando o mestre-sala prova, era vinho. E o melhor é que quando as coisas são feitas na hora certa, o melhor vem. Não era qualquer vinho. Foi um vinho produzido sobrenaturalmente. Agora você pode imaginar quanto tempo leva para um vinho de qualidade ficar pronto? No mínimo 10 anos. Tem o plantio, a colheita, a separação, a etapa de fermentação, depois o armazenamento. Nós estivemos num lugar na Itália, onde eles fazem vinho no subterrâneo. Dia após dia, aquela pessoa vai 1 grau, uma garrafa, outra garrafa, milhões de garrafas. Você não sabe o trabalho que é aquilo, virando assim. Um toque. Leva tempo, muito tempo. Depois vem o engarrafamento, a distribuição. Meu Deus. Jesus manda botar água na talha. As pessoas botaram água e viram que era água. Eles estão levando água. Ei, eles estão levando água. Eles estão levando água. E o mestre-sala prova e diz, que vinho é esse? Chama o noivo. Eu disse para vocês aqui alguns dias atrás que o milagre aconteceu no caminho. É caminhando com ele que as coisas irão acontecer. Agora, o que foi que aconteceu aqui quando Jesus fez esse milagre? E esse era o Jesus homem, que discernia o tempo e o modo das coisas.
O que aconteceu aqui foi um processo de aceleração. Diga comigo, aceleração. Não, você está muito tímido, diga aceleração. Ou seja, aquilo que levava 10 anos, em minutos, estava pronto. Diga comigo, aquilo que levava 10 anos. Diga, em minutos, estava pronto. E era o melhor. Quando o óleo flui corretamente, irmãos, tem milagre. Então, eu quero orar com vocês. Em cima desse texto, mostrando algo que a palavra pode nos ensinar. E eu vou abrir para você ler, abrir esse texto para nós lermos. Atos capítulo 2, Atos, capítulo de número 2, e eu vou começar a encerrar aqui, ok? Atos, capítulo de número 2. Bem, hoje, o Jesus que nós temos aqui é o Jesus espiritual. Ele está em espírito. Se o processo de aceleração ali aconteceu em minutos, eu vou te dizer que hoje pode acontecer num abrir e piscar de olhos. Simplesmente assim. Está escrito na sua Bíblia, Atos, capítulo de número 2. Aleluia. Vamos lá. Atos 2. Glória a Deus. Aqui já era o tempo do Jesus espiritual em ação. Versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Diga, acréscimo. Por favor, guarde isso. Diga comigo, aceleração. Acréscimo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios, escute isso, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, aqui a vida do Jesus espiritual estava em evidência, em manifestação, e só tinha acréscimo, a coisa acelerou. Muito bem. O que é que eu quero trazer para você nessa noite? Profetizar sobre a sua vida um processo de aceleração e de acréscimo para você. Agora perceba o que eu preguei, veja o que eu falei sobre unidade, o que é conhecer o Jesus espiritual, a prática dessas coisas. Eu não sou menino, não vou fazer aqui um marabalismo teológico para convencer você de que eu estou envolvido com o espírito profético para você acreditar. Não. Jesus nunca profetizou assim.
Ele profetizou conversando como eu estou conversando com você. Às vezes você deixa de receber, porque diz, mas essa palavra que o pastor disse, se fosse um culto em movimento, talvez fosse mais poderoso. Não. É tão poderoso assim, com calma e tranquilidade, como num culto que todo mundo está se movendo. Você só precisa receber. Agora, se eu disser que eu sei em que área você precisa de uma aceleração ou um acréscimo, eu vou estar mentindo, porque eu não estou tendo esse discernimento. O discernimento que eu tenho é que eu vou orar por acréscimo e por aceleração na sua vida de processos. Porque há processos que estão muito longos, estão até difíceis de se suportar. E quando o processo fica muito duro, longo, os seus ossos adoecem. Você começa a se entristecer e a perder as forças. E é por isso que Deus traz uma palavra como essa, com tanta calma, com tanta tranquilidade, exatamente para acelerar coisas na sua vida, que estão para acontecer daqui a alguns anos. Deus pode fazer isso hoje através da sua fé. Acontecer hoje. Mas pastor, será que não era bom isso no culto do dia 31? O culto do dia 31 vai ser outro culto. Eu digo a você, não perca. Porque todo ano eu já estou em oração. Eu já falei com minha secretária, não estranhe se você for marcar um aconselhamento e ela dizer assim, o pastor não está aconselhando nesse período. Porque eu já estou me preparando para receber, como faço todos os anos. O culto do dia 31 será maravilhoso, você não pode perder. Agora, Deus quer fazer essa aceleração na sua vida hoje. E só você sabe o que é que você precisa que seja acelerado. Então, aquilo que precisa, você vai receber hoje. Você só precisa crer. A Bíblia diz, crê e verás a glória de Deus. É bem simples. Não tem subterfúgio. Eu não sou um predador, eu sou um pregador. Eu não estou aqui para tirar nada de você, eu estou aqui para te dar alguma coisa. Porque foi para isso que Deus me levantou. Para ser bênção. A mesma bênção de Abraão, ser tu uma bênção. Amém? Então fique de pé para a gente orar.